Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos começando. Se aparecer mais gente, eu vou aceitando, tá? Então, hoje a gente começa efetivamente o conteúdo da disciplina, tá? Uma aula mais light do que as próximas, da semana que vem, porque hoje, se vocês lembrarem da ementa que eu mostrei ontem, hoje a aula é sobre um sistema elétrico, tá? E basicamente fazer algumas considerações sobre componentes, subcomponentes, transmissão, subtransmissão, distribuição. Então, muitas das coisas que nós já vimos, tá? E aí eu só vou hoje relembrar os principais pontos sobre, para que a gente possa, semana que vem, avançar na parte de transmissão e efetivamente vir a falar sobre o que a gente precisa saber para desenvolver um projeto, como eu falei na aula de ontem, tá? Então, hoje vai ser mais um remember da última disciplina, destacando os principais itens, tá? Para efetivamente, semana que vem, a gente entrar nos dois grandes tópicos dessa disciplina, questão de transmissão e distribuição, mas com um foco diferente, focando na parte de projeto. Tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje e a ideia das próximas aulas. Tá? Então, começando e fazendo vamos dizer que é um resumo da disciplina que a gente teve, tá? De CEP, basicamente isso. Então, um sistema de energia elétrica é definido e se entende ele como sendo
o responsável por levar efetivamente a energia elétrica desde do processo de geração das usinas geradoras, seja ela qual for, até os consumidores e as indústrias, tá? Então, a gente falou bastante sobre isso, só que aqui com uma definição de um sistema de energia elétrica que nada mais é do que um CEP, tá? Então, a gente tem diversos consumidores, então desde os consumidores residenciais, aqueles que fazem uso dos aparelhos, dos nossos eletrodomésticos, computador, enfim, como a gente pode ver na primeira imagem, até consumidores industriais. Aqui a gente tem exemplo de uma montadora que faz uso de diversos robôs manipuladores. Então já é um consumidor de médio para grande porte, podemos dizer assim, tá? Então, o que eu preciso para alimentar uma empresa, uma indústria desse porte é muito maior, muito mais tensão, vai consumir muito mais energia do que um consumidor residencial para alimentar os seus equipamentos. Então, a gente tem essa diferença e a gente falou bastante sobre isso, qual que é alimentado por qual etapa do processo, né? O quanto necessita da rede. Então, a gente tem essa distinção entre esses consumidores, tá? Depois, a gente tem aqueles consumidores comerciais, né? Então, aqui a gente tem o exemplo de um parque de diversão, a gente tem o exemplo de um shopping, que também são os nossos consumidores, numa classe intermediária do exemplo anterior, né? Então, podemos classificar o residencial aqui primeiro, depois esses comerciais, para depois esse industrial, né? E aqui a gente também tem um outro tipo de consumidor. Então, aqui a gente tem uma sala de controle, uma sala de rede, enfim, que precisa também receber essa energia numa escala razoável para alimentar todos esses equipamentos. E aqui a gente tem o detalhe de que tem que ter algum sistema, algum gerador, enfim, porque esse tipo de sala e de consumidor, ele não pode ficar... o ideal é que nem fique sem energia, tá? Mas se ficar, que seja por um curto espaço de tempo, porque isso comanda vários itens e que precisam estar sempre conectados. Então, pensem como sendo uma sala de comando de alguma indústria, pode ser uma sala de comando, vamos supor, de uma prefeitura, que vai ter o comando de diversos itens, enfim, tá? A gente tem diversas aplicações aqui e todas elas necessitam que a gente fique conectado todo o tempo e tenha energia. Então, se porventura tiver algum problema, tem que ter algum sistema ali para manter energia, tá? Então, é um outro tipo de
de consumidor, mas que também se encaixa nesse grupo de médios consumidores, tá? Então, a gente viu isso no CEP também, falou bastante. Quando a gente fala de uma estrutura básica de um sistema elétrico, de um sistema de energia elétrica, como é chamado aqui nessa disciplina, a gente está falando dos nossos grandes blocos, tá? Que é geração, transmissão e distribuição, e aqui, além deles, está incluso também a questão das subestações de energia elétrica, que a gente também falou muito e eu destaquei bastante para vocês a diferença e a importância das subestações. Elas que são responsáveis por ligar, então, o processo de geração à transmissão através de uma subestação elevadora e o processo de transmissão e distribuição através de uma subestação rebaixadora. Então, no CEP a gente destacava os 3 grandes blocos, e quando a gente fala aqui com essa outra definição, falando de um sistema de energia elétrica, não tem essa distinção dos 3 blocos só, tem também o acréscimo da subestação, devido realmente à importância que elas têm no sistema como um todo, tá? Mas é só maneiras diferentes de definir a mesma coisa. Tá? Então, aqui uma outra imagem, justamente fazendo essa relação desse processo. Então, a gente tem aqui, apesar de não estar tá, demonstrado, escrito, na verdade, aqui e aqui, onde eu circulei, a gente tem as 2 subestações que eu falo para vocês. Então, a gente tem o processo de geração chegando nessa subestação, onde a gente vai ter a transformação dessa tensão para níveis mais elevados, o processo de transmissão até uma nova subestação, onde a gente faz o primeiro rebaixamento nos níveis de tensão, e o segundo é feito pelos transformadores localizados nos postes, e aí aqui tem o processo de distribuição. E aí aqui eu tenho os consumidores residenciais, comerciais, e aí podemos colocar mais afastado aqui os industriais, que aí a gente já viu sobre, que recebem direto dessa subestação, não passa por esse processo aqui. Tá? Mas essa é a ideia. O que a gente vai ver hoje? A gente vai, como eu disse, a gente só vai fazer um apanhado e um resumo do que a gente viu na disciplina do CEP, tá? Mas efetivamente a gente vai tratar depois, na semana que vem, tá? Deixa eu só apagar aqui. Na semana que vem a gente começa falando e abordando sobre esse processo aqui. Então, depois que é feita essa transformação, tá? É isso que a gente começa a ver na segunda-feira. Isso aqui, por exemplo, como é que é feito o projeto? O que é levado em consideração? Quais as etapas? Qual a planta que é utilizada para fazer essa distribuição das torres? A distância entre um cabo e outro? Tá? Então, como é feito esse projeto? É isso que a gente começa a ver na segunda-feira, e aí a gente vê em 2 ou 3 aulas assuntos relacionados a isso, tá? E aí depois
de ver isso. Professora, Oi. olha aqui, ó. Como é que eu consigo saber o lado que, tipo assim, ó, que tá vindo da geração e o lado que tá indo, no caso, para as residências? Tu vai ver, na verdade, o que difere esse processo são os cabos, né? Por causa do muda tamanho, muda o processo que está vindo da geração, Não, ele não tem assim, ó, geradores. não, tu não entendeu. Assim, tipo assim, vamos supor, ó, eu cheguei no meio do campo, vou te dar um exemplo assim, ó, aqui em Rio Grande. Tá. A energia, eu acredito que ela vem lá do lado de Pelotas, entendeu? Pelo canal da Corsã, que as torres são passeando o canal, né? Uhum. Tá? Eu acredito que que a energia vem de lá para cá. Mas, tipo assim, ó, se eu chegar ali no meio do Taim, tá? Que é o meio do troço, da onde ela passa, como que eu vou saber se ela tá vindo de lá para cá ou daqui para lá? Ah, tá, agora entendi. Tu quer dizer, tipo, Na torre cheguei no brilha. meio de uma linha e eu olho para a Isso. direita, olho para a esquerda, eu quero saber de onde começa e para Da onde onde que ela vai. vem? Isso. Olha, no meio do caminho, não sei te. Porque tu vai ver só os cabos, né? Não tem um sentido de direção. Isso, um Tu sentido de corrente, um olhe, sentido de... que tu olhe e Mas diga, Alice, oi. deve ser que nem nas telecomunicações, né? Tu tem uma planta quando sai para trabalhar na rede. É, Tu não, é sabe de isso que eu tô onde dizendo. Tu tem numa planta sim, mas tipo, se ele chegar no meio do campo, sem nada não, na mão, não, tem que ter um broquice, senão tu nem vai. eu acho que ele, tipo, ele chegou no meio, ele como tipo assim, ó. sem ser trabalhador, tá? Ele, uma pessoa normal que chegou lá no meio do coisa Não tem sem como. nada, Eu ele não olhando vai para a ter como torre, saber. então ela não me indica. Hã? A torre em si, ela não me indica. Não. Porque, tipo assim, tu chega numa esteira. Eu vou te dar um exemplo assim, numa esteira, a esteira, uma esteira mecânica. Uhum. Tá? Tu chegou ali, tu tem uma marca no colete, tu sabe o lado que ela gira, entendeu? Tipo assim, ela tá parada. Tu chegasse ali, tu vai saber o lado que ela vai girar, o lado que ela vai. Sim. Porque tem uma marca, entendeu? Uhum. Na torre, na parte elétrica, no caso, não tem isso. Não. Que vai te direcionar. Não. Pra te Ou tipo, o lado que saber, vai ter o fusível, o lado que tu desarma ou arma. sim, mas assim, no meio do coisa, só tu tendo, a gente até vai ver a questão das plantas e tal, só com uma planta para te saber. Ah, não, tranquilo. Ou tu sabendo, tu tendo noção de onde é a subestação, para onde ela está indo. Aí tu te guia pela bússola, o GPS, tu tendo um pouco de noção. Aí só tu tendo noção, tipo, eu tenho uma subestação daqui a tanto coisa, e aí tu começa a, tipo, montar o mapa na tua cabeça, da onde vem, coisa. Mas olhei para uma torre, eu não sei se é o lado direito ou é o lado esquerdo que está indo ou que está vindo. Sem um projeto, né? Claro. Claro, só tu tendo a ideia de... eu sei que para cá eu tenho, por exemplo, tenho Rio Grande, ou não tá vindo daqui, então tá vindo de lá. Mas aí é muito mais do teu conhecimento do que algo que realmente te indique, né? Por isso as plantas, né? Eu fiz um estágio bem rápido numa empresa aqui que até presta serviço para a CE, e eles faziam justamente isso. E aí tinha uma série de plantas nesse aspecto do processo de transmissão, né? Então, aí, cara, aí tu olha ali para a planta, tem toda a identificação, que nem o Luiz falou na questão da telecomunicação. No momento que tu recebe a planta, aí, claro, aí ali tu consegue identificar de onde vem, para onde vai, que subdivisão, mas a partir daquilo. Por isso, nessa área de elétrica, de modo geral, a planta é tão importante, né? Até para segurança deveria ser, né? Tipo, até para segurança.
O que? Saber? Claro, tipo, alguma coisa que te indicasse para a própria segurança. Tipo, aí daqui a pouco, vamos supor, eu fui lá e desarmei eu acredito que tem como desarmar direto ali na fiação, tem, né? Ah, mas é que se tu for mexer, tu vai ter, por exemplo, aí tu trabalha na empresa, tu vai ter a informação da onde vem para onde vai, entendeu? Tu não vai chegar lá, me deu a louca, eu vou lá e vou desarmar. Não trabalha em lugar nenhum. Se tu vai prestar esse tipo de serviço, tu vai ter essa informação. Tá, mas tipo assim, ó, vou te dar um exemplo ali no Taim tem um monte de rebaixamento ali, né? Uhum. Tem, né? Então, tipo assim, eu sou um caseiro, quando daqui a pouco foi lá e desarmou a merda de um bagulho. Tu acha que eu vou ficar sem luz? Eu vou armar, né? Vou querer armar, né? Ah, tá bom. Aí... Então, tipo assim, ó, o que acontece? Na mecânica em si, ele sempre te dá o lado que vai girar, o sentido do fluxo do hidráulico, sempre tem, entendeu? Uhum. Sempre. Tipo assim, o fluxo do diesel é entrada e saída, sabe? Ou te dá por referência, tipo, A2, A3, B22, no caso, entendeu? Mas tu sabe. Não, mas tranquilo. Não, mas isso eu sei que acontece porque lá eu até falei para vocês do negócio que estavam desarmando a energia lá no Povo Novo, enfim. E aí tem um poste lá que se sabe que toda vez que dá problema, a empresa vai lá e liga, né? Desarmou lá no poste. E aí tu já sabe que é aquilo que tu tem que fazer. Então tu acaba não esperando a empresa, que às vezes demora mais de um dia para ir lá fazer. Se tu sabe, tu já vai lá e faz. É isso que tu quer dizer. Tu mora no meio de um local e tu vai querer ir lá resolver e fazer. E aí tu não tem como saber o sentido, né? Claro, isso aí mesmo. Porque se for uma pessoa que trabalha na empresa, tipo assim, quer ver uma coisa que eu vou te dar um exemplo assim que é padrão? Os fios, quando eles são montados um em cima do outro ali, tá? O primeiro fio é o negativo, né? Quando terra, no caso? Quando eles são montados na rede. Na fiação do poste, isso. Uhum, tá. O primeiro é negativo, é o terra, né? Acho que é. Tá, e os outros 3 é sempre fase, né? A gente então, isso aí é um padrão, tipo assim. A gente vai ver, mas se eu não me engano, é isso aí mesmo. Claro, tá, então, tipo, é um padrão, entendeu? Tu já sabe isso. Claro, entendeu? Aí eu acredito que de alguma maneira tem que ter como tu saber o lado, entendeu? Assim como eu sei que o primeiro é o... isso eu sei porque me falaram também, né? Porque, assim, o que acontece? Eu trabalhei em obra já, né, professora? E aí, quando o cara vai virar concreto, o que o cara faz? Tu bota um escadão e tu liga direto na fiação, direto nos postes, entendeu? Não sabia. Tu vai... Liga direto já? Ou tu acha que o cara tá... Claro! Tu sobe lá em cima e liga direto na fiação. Entendeu? Tu faz só uns ganchinhos no fio, aí tu pega um fio 10, no caso, faz uns ganchinhos e só larga de pendurado lá. E já era, e toca ali pau, entendeu? Essa aí que é a jogada. Aí, tipo assim, são métodos que os donos das obras têm para não gastar, né? Que a gente vê, tu vai fazer uma obra de Deus da fundação, aí o que eles fazem? Não, todos os dias o cara sobe lá e pum, pum, engacha certinho. Aí o cara aprende, né? Mas é perigoso também, né? O meu orientador, ele diz que a gente aprende mais com o MVP, que ele diz que é um método de viração própria, do que efetivamente estudando determinados assuntos. Que é o que acontece no dia a dia, né? Tu vai lá, te deparasse com determinada situação e tu tem que resolver e tu vai te virar e vai resolver da maneira que dá. E cada um encontra uma solução. Essa da obra, por exemplo, eu não sabia. Nunca tinha parado para pensar, na verdade. Não, mas é verdade. Professor, assim, ó,
tu dizendo isso aí aqui, que o que a gente aprende é mais na prática e coisa e tal, né? O que acontece? Eu vi um negócio que, tipo assim, o que tu ouve falar, tu guarda, vamos supor, 5%. O que tu ouve falar e tu debate, tu guarda 10%. O que tu ouve falar, debate e faz, tu guarda 25% no caso aí, sabe? Quanto mais envolvido, mais fica aquilo ali no teu DNA, no caso, né? Eu digo assim, quando a gente estuda sobre determinado assunto, a gente lê sobre, às vezes parece que a gente não aprendeu nada. Mas aquilo ficou ali guardado. Aí tu vai conversar sobre alguma coisa com alguém, tu lembra daquilo que tu leu e aí tu começa a debater com aquela pessoa e aquilo vai vindo e tu vai sabendo. Tu vai fazer alguma coisa. Na área de elétrica isso acontece muito. Vou fazer tal coisa. Aí tu vai lembrar daquela, lá no fundo, de alguma coisa que estudou, ou que tu viu, ou que alguém te falou, mas é só quando tu realmente faz que tu entende ou aprende sobre aquilo. Isso eu falei lá na primeira aula de projetos 1 que eu dei para vocês, quando eu me apresentei e falei o que eu tinha. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês, digo, olha, na teoria, eu sei muita coisa que talvez vocês não saibam, mas eu tenho certeza que vocês sabem na prática muito mais do que eu sei, porque eu efetivamente não trabalhei com isso. Então, tem coisas que vocês, tipo, relatam ou falam que, vamos dizer assim, eu acredito no que vocês me falam, porque eu não tenho essa prática que vocês têm. Eu tenho a teoria e às vezes a gente lê e estuda sobre determinado assunto e sabe que lá na prática não é bem assim que funciona. Então, por isso que é sempre bom esse retorno de vocês e essa conversa que a gente tem, e até por isso eu prefiro a aula presencial, né? Porque eu acho que a gente tem muito mais diálogo, muito mais troca de informação do que numa aula online. Mas é o que se tem para o momento, né? Mas sempre, quando eu realmente não souber, vou falar que não sei, e eu gosto muito. O Everson faz isso bastante. Ele sempre tem algo a contribuir em praticamente todos os assuntos. E isso é bom, porque não só a gente debate, mas como outros colegas aprendem sobre também, né? Eu já aprendi uma coisa nova, já sei como funciona. Quando eu for fazer uma obra, já sei o que fazer. Já sei como pegar energia. Não pode, professora, tá louco? Não, mas é sério mesmo. Aqui no cassino é direto mesmo. Eu já aprendi uma coisa nova. Seguindo, então, o que a gente vinha falando, né? E aí, o próximo tópico de sistemas de energia elétrica era justamente falar sobre componentes e subcomponentes desse sistema, que foi basicamente a nossa última aula teórica da disciplina de sistemas de potência, onde a gente falou sobre diversos equipamentos que compõem mesmo esse sistema. Um deles, inclusive, e nesse caso, o mais importante nesse sentido do processo de geração, né, de prover a energia, que é o gerador, que vai justamente fazer esse processo de conversão de qualquer energia, da energia primária, que a gente pode chamar assim, né, na energia elétrica. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como gerar energia, né? E a gente vai falar, eu vou mostrar mais no final da aula, uns gráficos da ONS, a gente
falou isso na aula de ontem, que fala justamente em questão de região, de energia, enfim, alguns dados sobre isso mais atualizados. Então, aqui solar, eólica, né? Aqui a gente tinha nuclear, térmica, hídrica. Hoje, inclusive, eu estava na praia e meu pai estava comigo e me chamou a atenção. Tinha alguns da eólica ali do Stella Maris que não tava funcionando. Não estavam... Tinham parado de girar. Não sei o que aconteceu, mas tinham alguns, um aqui, outro lá, espaçados assim, que não estavam funcionando. Se eu não me engano, eles ficam freados para período de manutenção, alguma coisa assim, professor. É que o engraçado... claro, pode ser, tipo, tal dia tem tantos em manutenção para não parar todo, né? No outro dia, os outros, porque hoje tinham, ao menos assim, coisa devia ter uns 3, 4 que não estavam operando. E tem outra coisa bem, professora, eles têm contrato, né? Eles, tipo assim, chegaram a tantos megawatts lá produzidos, eles podem parar as turbinas porque não vão ser pagos, entendeu? Tem várias coisas também. E tem também do vento. Quando o vento está demais, eles param também, né? Até hoje acredito que não era pela questão do vento. Essa do contrato eu não sabia. Eles têm contrato que eu trabalhava muito lá para Santa Vitória, né? Uhum. E de vez em quando a gente via assim, o parque praticamente todo parado. Aí um colega que eu trabalhei em outro lugar lá, e ele falou, ele tá trabalhando lá na eólica, ele falou, não, de vez em quando a gente para porque já excedeu já o tanto que tinha que gerar, aí fico parado. É contrato. Pode ser uma opção. Porque nem tava hoje questão do vento, não tava tanto vento, pelo menos não parecia, né? Não tanto vento. O outro, então, e aí, para o processo, se eu falei que o gerador é o principal componente da parte de geração, né? As subestações são as principais responsáveis pelo processo de efetivamente carregar, transportar, aumentar e diminuir os níveis de tensão. Então, do processo de transmissão e de conectar os pontos, podemos dizer assim, então conectar, a gente tem 3 pontos, geração, transmissão e distribuição. O principal responsável por conectar todo o sistema, por fazer o todo funcionar, são as subestações. Tá? Então, que de forma resumida se tratam do conjunto de equipamentos de transformação e ou manobra para dirigir o fluxo de energia no sistema de potência. Então, justamente, chega ali, elevei o nível de tensão, mandei para tal local, mandei para outro, que comanda esse processo, né? Eu tô com dor de cabeça. Quer tomar remédio? Pois só. A gente ia largar um sólido lá, que eu fiz uma preventiva hoje. E aí, no processo de distribuição, né? E também dentro das subestações, mas podemos sacar no processo de distribuição, aqueles lá transformadores localizados no poste, a gente tem, então, os transformadores, e aqui eu destaco 3 principais aplicações, né? Questão de mudança do nível de tensão, a gente falou sobre, questão de mudar primário e secundário, o número de bobinas, fazer essa relação para mudar, então, o nível de tensão.
transformadores, elevadores ou abaixadores, que a gente vai estar encontrando nas subestações, então, em uma ou outra, e os transformadores de potência ou de distribuição, que são aqueles que a gente enxerga aí nos postes quando a gente sai na rua. Tá? Então, eles têm essa aplicação. Então, a gente tem os geradores para o processo de geração, as subestações para o todo, né? Fazer o todo funcionar, e os transformadores para a parte de distribuição e realmente fazer essa mudança dos níveis de tensão que a gente tanto falou. Tá? As linhas de transmissão que a gente viu e a gente vai falar sobre, tá? Principalmente essa questão de corrente alternada e corrente contínua, eu acho que na segunda-feira a gente ia ver isso. Quais as principais aplicações de uma, de outra, vantagens, desvantagens, como que elas funcionam juntas, por que que eu utilizo uma, por que que eu utilizo outra. Tá? Uma coisa que a gente só falou brevemente em sistemas de potência, mas que tem bastante material para a gente explorar, e a gente vai dar uma explorada, acho que na aula de segunda-feira, sobre que então são as responsáveis por conectar, né, os geradores até os consumidores, enfim, fazer esse processo de interligar e efetivamente de transportar a energia. Tá? Então, faz justamente esse processo por longas distâncias, trabalhando em alta tensão. E aí a gente vai ver essa questão do corrente alternada e corrente contínua, mais especificamente no decorrer dessa disciplina, algumas coisas até que eu nem sabia, essa questão, essa discussão começou bem lá atrás, sobre utilizar uma ou utilizar outra. Teve até o que se chamou de guerra das correntes lá no início, e aí foi se levando para esse lado da transmissão, mas muita gente, e na literatura elas são vistas como uma briga entre as duas, tá? São vistas como opostas. Mas, oi. Olha só, vou te fazer uma pergunta, então. Eu, no caso, assim, eu tenho uma casa lá na Quinta, né? Aí, tipo assim, o que acontece? Lá é um poste que é com quatro disjuntor, né? 4 contador, no caso. E aí, é assim, ó, na realidade, tem 2 funcionando e 2 que não estão funcionando, né? E aí, tipo assim, ó, o da minha casa, tá? Vamos supor, é R, é 2 S, R e T, eu acho que é. Cada um é uma fase, no caso, né? O da minha casa, o S, quando eu demorava demais no banho, ele desarmava. Entendeu? E quando eu mudei o fase, ele parou de desarmar. Por que será? Tipo assim, eu não mudei de disjuntor, não mudei de chuveiro, não mudei nada. Eu só troquei o fio da rua. Tu inverteu o fio da rua. Isso. Tu tinha 2 fases entrando. E aí não, no caso, tipo assim, ó. Não, no caso assim, ó, o que acontece? Uma casa é da minha tia e a outra casa é minha, entendeu? Tá. E aí, assim, ó, S e S estavam ligados às 2 casas. Tá. Só que tinha 2 fios sobrando, um R e um T. Um R e um T, no caso, tá? Que era os fases da de baixo, no caso. Eu liguei um fase na minha e parou de cair. Tipo assim, ó. Eu puxei direto, sabe? Eu não passei pelo controle, eu puxei um direto por fora. E ele parou de cair. Não desarmou nunca mais o auditório. Não, lá sério? Em casa, lá na minha casa, na cidade, acontece isso. Se fica muito tempo, ou se liga os 2 chuveiros ao mesmo tempo, desarma. Mas, olha, o que eu consigo, assim, só pelo que tu falou, pensar, até se alguém tiver alguma
coisa que acho que pode acontecer é que, de repente, aquela fase que estava conectada ao teu coisa, ela já estava sobrecarregada. E aí desarmava. A outra não está sobrecarregada, acaba não desarmando. No caso, mas é o que eu consigo pensar assim. Mais lógico. Pensando agora. Se alguém tem alguma outra ideia, mas ao meu ver seria isso. Aquela fase está sobrecarregada, está ligada em mais coisa, e aí acaba desarmando quando tu fica exigindo muito, né? E aí colocou uma com menos e aí consegue funcionar normalmente. E tá aí. E uma coisa que eu notava também, tipo assim, quando eu entrava no banho, ficava as lâmpadas que eram clareando bastante, elas parece que xoxavam, sabe? Diminuía a potência, a corrente que ia para ali. Isso. Porque de repente estava muito sobrecarregado aquela fase que tu estava usando, aí exigia muito no chuveiro e tirava do resto, até que chegava no limite e desarmava. Era isso aí que acontecia. Aí agora, como provavelmente quando tu liga o chuveiro, como tu está usando a outra fase, não afeta a iluminação. Porque a outra já está... Aí tu não está dando sobrecarga na fase. Eu acredito que seja isso. Beleza? A gente tem que a gente não falou muito sobre, não desse nome, né, alimentadores de distribuição que conectam os consumidores industriais de médio e pequeno porte. Então, que são o que a gente tem lá no nosso post, efetivamente, para fazer essa ligação para aqueles que exigem menores níveis de tensão. Mas só mais um dos componentes, mas não tão importante como os anteriores. E aí a questão das cargas, né, que são vistas e, na verdade, são as responsáveis por todo o sistema, né? Então, porque elas que efetivamente vão consumir a potência, e aí a gente tem elas classificadas industriais, então que vão ser aquelas que consomem mais carga, mais potência, que exigem maiores níveis de tensão, né? As comerciais, então os shoppings e prédios comerciais com lojas, enfim, que estão no meio termo, né? Eles acabam consumindo mais do que o residencial, porque eles são compostos por uma série de lojas, enfim, vários pequenos consumidores, né? E aí acaba, no todo, exigindo mais carga. E os residenciais, e aí alguns exigem mais, outros exigem menos, mas com níveis de tensão muito inferiores ao que a gente manda para as indústrias. A gente falou sobre isso, então recebe 127, 220 aqui, e a gente tem empresas aqui recebendo 69 kV, 13.8, enfim, depende da empresa. Aqui tem a questão das tensões nominais. A gente viu que esses valores, a gente falou sobre isso no CEP, se vocês lembrarem, eles são regidos por norma, né? Eles tem uma lei que fala sobre isso, que se for utilizar valores fora do que aquela lei ela aconselha, tem que ser pedido uma autorização. Aqui são os, vamos dizer assim, os mais utilizados, tá? Então, o processo de transmissão, 750, 500, 230 kV.
subtransmissão 138,69 kV, distribuição primária, que a gente já falou, que é dependendo do que a indústria precisa, recebe da distribuição primária, 34,5, 13,8, ou se precisa do valor mais elevado da subtransmissão, a gente falou sobre isso, e aí a distribuição secundária, que é o que efetivamente chega para a gente, né, para as nossas residências. Então, aqui mostrando essa questão das tensões nominais, o que está em cada um deles, tá? Então, o processo de geração, a questão da subestação elevadora que a gente falou, aí as linhas de transmissão com valores de 230 kV ou mais, tá? E aí, se a gente tiver um consumidor de, vamos dizer assim, muita alta tensão, não é nem alta tensão, a gente ligaria ele ali, tá? Se não, a gente tem esse transporte para a subestação redutora, e aí a gente tem efetivamente o processo de distribuição. Vocês podem ver aqui nessa imagem que separa um pouco mais, né? Que aqui é onde a gente vai começar a ter a questão dos postes com transformador para os consumidores de baixa tensão, que vão receber valores inferiores a 1 kV. Então, aqui seria a nossa distribuição secundária e aqui a nossa distribuição primária, quando a gente está falando de consumidores de média tensão, 13,8, 34, e aqui a gente ainda chama, nesses valores aqui, do nosso processo de subtransmissão. Tá? Então, pegando aquela nossa figura que eu mostrei anteriormente para vocês aqui, né? Então, com essa ideia, mas mostrando, então, quais os níveis de tensão mais utilizados e em cada etapa, vamos dizer assim, do nosso processo, tá? Então, só para tentar ilustrar mais essa questão e interconectar as coisas, mostrando, então, qual o nível de tensão em cada etapa, tá? E aí, vocês aqui nos consumidores de baixa tensão, que a gente vai ter, então, os prédios comerciais e as residências, dependendo, tá? Dependendo do shopping, né? Ele pode se encaixar aqui. Então, dependendo do consumidor comercial, ele se encaixa no consumidor de média tensão, recebe 13,8. Se eu não me engano, os daqui é isso. Acho que a gente falou sobre em alguma aula também, que os shoppings daqui recebem isso. E aí, tem indústrias daqui que recebem desse de média tensão, o 13,8, outras que recebem o 69, que aí já são considerados o de alta tensão, tá? Mas só para elencar essa questão de quais níveis de tensão se encaixam em cada etapa. E aqui tem, então, questão de gráficos que eu pesquisei no site lá que eu falei para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, nem sei se foi eu que... E aí aqui a gente tem o gráfico de geração de energia por subsistema, tá? Que é a questão, então, das regiões. Então, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
tá? Então, a gente pode ver que o Sudeste e o Centro-Oeste, mais de 50% da geração é feita lá, tá? E aí aqui a gente tem a divisão, então, 12,5 aqui no Sul, Nordeste 12,5 também, e Norte 15,2. E eu trouxe esse mais por esse segundo gráfico, porque a gente falou bastante sobre isso aqui na aula de CEP, que era justamente a questão do tipo de geração de energia que a gente tinha. E a gente falou da hidrelétrica, que ela era mais, qual que era mais utilizado ou não, mas a gente não trouxe valores exatos, tá? Então, esses dados eu peguei não faz um mês do site, né? Então, são dados atualizados. Então, a hidrelétrica é 74,9% então, responsável, né? Comanda, né? Podemos dizer assim. Seguida da térmica, 14,6%. Da eólica, 7,6%. Nuclear e a térmica encerram essa porcentagem, mas aí já tem porcentagens bem pequenas. Não cheguei a somar, vou até somar para ver quanto que resta para elas. R$ 2,9%, então provavelmente 2% seja da nuclear e 0,9% da solar. Então, são dados direto do site que tem essa finalidade, justamente. A gente falou sobre isso, tem esse intuito de nos, não só para a gente, mas para prover essas informações. Tá? Que é da ONS também, e é justamente o que a gente tinha em 2017, tá? Então, as extensões das redes de transmissão relacionadas aos níveis, tá? E se não diz CC é porque é corrente alternada, tá? Então, e qual a previsão para 2023? Então, rede de transmissão, por exemplo, de 800 kV corrente contínua, em 2017 tinha 4.600 km. E esse valor, ele vai duplicar, até mais do que duplicar, até 2023, que vai a 9.636 km. 750, enfim. O de 750 kV a gente pode ver que não vai mudar, nem ele, nem o de 600. O de 500 kV vai aumentar também. Então, são dados direto do site, tá? Que faz esse comparativo de 2017 com o que se espera para 2023, o quanto vai se criar e vai se ampliar dessas linhas de transmissão nos diversos níveis que a gente tem. Tá? Então, a gente tem esse comparativo. Tá? E aqui é questão de crescimento, tá? De qual a previsão de crescimento, por exemplo, da energia eólica, da nuclear, da solar, tá? Também nessa mesma ideia. Tem um monte de gráfico de dado interessante nesse. Eu vou até. Deixa eu fazer uma coisa aqui.
se meu computador responder, porque ele anda lento. Vou compartilhar agora a tela aqui. Aqui é o site, tá? Da ONS, que fala sobre o histórico da operação. Então, a gente tem como ver todos esses dados, carga de energia, demanda máxima, curva de carga horária, geração de energia, enfim, vários dados sobre, então, a capacidade instalada, a extensão das linhas, tá? Então, carga de energia, aí a gente tem como entra no site, deixa eu carregar aqui, e a gente vê os dados, então, médios, né, aqui a gente seleciona o período, tá? Então, se eu quiser botar aqui um período de 2020, não foi 01, 02, 2020 até 01, 02, 2021. E a gente tem como selecionar se a gente quer comparativo, temporal, composição, tá? Então, aqui, por exemplo, é justamente isso, tá? Nesse período, tá? Então, no período de um ano, como que é essa composição, qual a perspectiva, então, se eu colocar o temporal, então, o que eu espero de um, de outro. Tem uma série de informações aqui, para quem gosta, né, desse e tem curiosidade sobre esses assuntos, tá? Justamente isso. Então, é esse operador nacional do sistema elétrico que norteia todos esses nossos assuntos relacionados ao CEP, ao que a gente vai ter daqui a um tempo, qual a previsão, né? Enfim, uma série de dados aqui e a perspectiva para daqui a um tempo. Então, tem como ver informação de que qual geração de energia ela vai ter uma maior crescente, tá? Não muda muito aqui, tá? Eu dei uma olhada e segue essa mesma ideia. Cresce um pouco a solar, a eólica, mas nada se compara à hidrelétrica e até mesmo à térmica, tá? Mas quem gosta, tem bastante coisa legal nesse site, quem gosta desse assunto, tá? Como eu disse, a ideia era fazer um apanhado geral do que a gente viu, trazer algumas outras coisas que a gente vai precisar, na verdade, tá? Tudo que a gente viu aqui vai servir como base para a gente avançar, só fazendo um remember do que a gente viu nos sistemas de potência, mas que eu espero que ainda esteja fresco na cabeça de vocês. E aí sim, a gente vai começar a ver definições na segunda-feira, vai ver questão de transmissão, corrente contínua, corrente alternada, como fazer um projeto de transmissão, um projeto de distribuição, o que eu preciso na parte de distribuição primária, o que eu preciso na parte de distribuição secundária, são coisas diferentes,
Coisas novas que eu fui tentando pesquisar e trazendo para vocês, até coisas para eu ir aprendendo mesmo sobre esse assunto, para não ficar tão repetitivo, tá? Como eu disse ontem, a aula de ontem era só apresentação, a aula de hoje ia ser ainda repetitiva, um remember do que a gente viu, mas prometo que as outras não serão tanto, tá? A gente sempre vai falar sobre alguma coisa, relembrar, mas vai ter bastante coisa nova para a gente ter essa disciplina aí, essa penúltima disciplina, e a minha última disciplina com vocês, tá? Vou abrir aqui para fazer a chamada. Que hoje a gente tem bastante gente. Para cá, para eu ver. Christian já ligou o microfone. Eu. Giovanni não tá. O Eduardo tá. O Everton tá. Presente. O Francisco não tá. O Isaac tá. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. O Luiz. O Marcelo. Aqui. Oi, professora. Oi. A senhora que estava falando ali sobre dimensionamento de torres, alguma coisa assim, né? Uhum. No início, a gente vai ver sobre poste, alguma coisa assim também? Não. A gente vai ver só o que precisa considerar, mas não o dimensionamento efetivamente. Porque a minha ideia é trazer um apanhado geral. Eu vi, tem dimensionamento, cálculos que são feitos para várias coisas, né? Mas aí ia ser muito conteúdo. Então eu vou dar o apanhado geral do que vocês precisam saber sem aprofundar muito. Até vou trazer uma ou outra equação, mas não vamos efetivamente fazer o dimensionamento. Tá, ok. Mas vou até dar uma conferida no que tem sobre e, de repente, dar uma encaixada aí em mais alguma coisa, de repente. Tá, ok. Obrigado, professor. Nada. O Rogério. Presente. E o Vinícius. Certo, pessoal? Então, a gente se vê segunda-feira para começar com essa parte de transmissão. A gente vai ter algumas definições e vamos seguindo, vendo algumas outras coisas, tá? Quem porventura quiser, que nem o Marcelo falou, eu tento dar uma olhada aí e achar alguma coisa. Até porque, como eu disse, estou tentando trazer algumas coisas diferentes nessa disciplina para não ficar repetitivo. Então, quem tiver alguma sugestão e alguma coisa que queira ver, me fala que a gente tenta achar o material. Certo? Boa noite para vocês. Boa noite. Aproveitem aí o final de semana e a gente se vê segunda-feira.